Boa noite, meus irmãos. Que a partir deste momento possamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual superior, pedindo assistência dos amigos espirituais, espíritos de luz, plantonistas da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, que possam se aproximar de nós a partir deste momento, preparando as nossas mentes para o recebimento da leitura do Evangelho, que possamos ter o entendimento necessário para que possamos aproveitar no nosso dia a dia e em todos os momentos das nossas vidas. Pedimos a assistência e a proteção necessária, e que assim seja. Então, meus irmãos, a leitura do Evangelho de hoje é a continuação do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Itens 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhes respondeu: Por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honra pai e mãe, e este outro, que é aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus, aproveita-se a vós. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem num buraco. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: Por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tende grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o que está por dentro?
Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformavam em questão de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformavam àquelas práticas, mas continuavam a ser o que eram. Afinal, era-lhes ensinado que Deus não pedia mais que isso. Por isso o profeta disse: em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos humanos. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem ter sua salvação assegurada antes pelas práticas exteriores que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celeste não tiver plantado será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega até Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o objetivo. Aquela sobre a qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se essa crença não impede de cometer assassínios, adultérios, expoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal ao seu próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Que evangelho maravilhoso, não é, meus irmãos? Que acabamos de ler, de tanto esclarecimento para todos nós, seres ainda tão imperfeitos. E nos fala da necessidade de distinguir a pureza exterior da interior, destacando esta lição em que consiste a verdadeira pureza. Jesus chama a nossa atenção sobre a importância de lavar o nosso coração, livrando das mazelas que ainda lhes são tão características. A higiene do corpo como a da alma são necessárias, sabemos disso. Entretanto, se faz necessário para a nossa evolução que aprendamos a grande importância da higienização da nossa alma, pois de que adianta estarmos limpos, bem vestidos, se tivermos sentimentos maledicentes, pensamentos e desejos negativos contra os nossos semelhantes? O que ingerimos pela boca nos alimenta materialmente e só a nós atinge. Assim sendo, o que emitimos através da palavra, atitudes, reflete o que somos interiormente. E de acordo com o que emitimos, podemos estar pregando o bem ou o mal. Emmanuel nos diz que o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante.
envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Jesus diz que arrancada será toda a planta que o nosso Pai Celestial não plantou. Isso significa que a lei de Deus é uma só, e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho, para servir de roteiro único para todos nós, e que as distorções, acréscimos e desvios àquela lei, tantos da ignorância e imprevidência dos homens, são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Para os fariseus, era mais fácil a prática dos atos exteriores do que ter que se reformar interiormente, pois sequer conseguiam praticar o que pregavam. Jesus, ao advertir os fariseus, nos mostra que devemos nos preocupar menos com a aparência exterior, eliminando dos nossos corações sentimentos de mágoa, rancor, ódio, maldade, tanto quanto nos preocupamos em limpar os objetos para o nosso uso pessoal. Que é preciso evitar a hipocrisia das aparências, que nossos sentimentos precisam ser os mais sinceros e verdadeiros sempre. A finalidade da religião é nos esclarecer sobre os princípios evangélicos e nos conduzir a Deus, pois a religião não salva ninguém. O que salva o homem são as atitudes voltadas para o bem. A religião apenas abre o caminho para a conquista das virtudes que a Deus conduz. Toda religião que não torna o homem melhor não atinge o objetivo. Ela fará homens supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não homens de bem. No finalzinho do item 10, nos diz o seguinte, que não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Que importante, né, meus irmãos, essa parte tão importante para todos nós. O que realmente precisamos entender é que de nada adianta a aparência, que precisamos realmente nos tornarmos melhores em todos os sentidos, pois como nos ensina a lição, podemos enganar o nosso próximo, a nós mesmos, mas jamais a Deus. E que esta oportunidade de aqui nos encontrarmos é uma preciosa oportunidade de bem aproveitarmos todos os ensinamentos que recebemos. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz que é indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Vamos agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa, por estes ensinamentos tão necessários para as nossas vidas. Vamos pedir neste momento pelo nosso planeta Terra, por todos os países, em especial o nosso país, pelos irmãos que estão trabalhando nos hospitais, em todas as áreas de frente da saúde. Vamos pedir pelos nossos governantes, que tenham muito equilíbrio, muita paz nos seus corações, entendimento. Vamos pedir neste momento também por todos os nossos familiares, vamos pedir pelos nossos lares, pelos nossos amigos, até mesmo pelos nossos inimigos, se não desta vida, mas de outras vidas. Vamos pedir também pela fluidificação das águas,
que as águas que estão nos nossos lares possam ser tratadas e nelas sejam colocados o remédio necessário para o tratamento e até mesmo a cura de todos os nossos males físicos e espirituais. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, essas águas se tornem medicamentosas e que assim seja. Agradecemos, meus irmãos, por mais esta participação, que a paz do Senhor permaneça conosco e que assim seja.